Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Já faz tempo que as livrarias físicas e online não são os únicos caminhos para os livros chegarem nos leitores. Farmácias, supermercados, joalherias, pet shops e lojas de roupas são só alguns dos lugares nos quais qualquer pessoa pode encontrar um livro hoje em dia. Essa visão veio, claro, da necessidade de se fazer presente no dia a dia do leitor, e assim trazer novos significados para o livro. A MOL e Belas Letras são dois exemplos de editoras que investiram nesses caminhos alternativos para encontrar seus públicos. A MOL é considerada a maior editora de impacto social e tem como missão criar projetos que, além de terem conteúdos relevantes, positivos e acessíveis, façam o bem. Com esse plano, a empresa já gerou mais de 40 milhões de reais em doações. Já a Belas Letras também tem um propósito maior. Com um catálogo de livros transformadores, como ela mesmo denomina, a editora criou o projeto Compre um Livro, Doe um Livro, e achou nos canais alternativos de vendas, como as lojas Imaginarium, uma maneira de diversificar e aumentar seu público. Para falar sobre essas novas ideias e caminhos, e ainda como fazer a diferença dentro dos seus nichos, conversamos com Roberta Faria, diretor executivo da editora MOL, e Gustavo Gertler, CEO da Belas Letras. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 169, do dia 14 de junho de 2021, gravado no dia 2 de junho. Eu sou Fábio Rara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com a Roberta e o Gustavo? Olá, Roberto. Olá, Gustavo. Muito obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. E a gente está vivendo um momento que é muito especial na história do livro no Brasil, né? Em 2018, a gente teve duas redes muito importantes que tiveram um baque com pedido de recuperação judicial e ainda não se recuperaram. E, na sequência, ainda veio a pandemia para coroar essa crise como uma das maiores que o setor já viveu. E nisso, a gente tem perdido pontos de venda no atacado, né? As baciadas que essas lojas fecham, outras até chegam, né? A gente tem boas livrarias chegando aí, por sorte, e graças a pessoas que estão querendo empreender e trazendo, inclusive, sangue novo para o varejo de livros, mas isso ainda fica muito restrito, né? O número de lojas fechadas é, com certeza, maior do que o número de lojas que abrem. E aí você, Roberta, na MOL, e você, Gustavo, na Belas Letras, têm encontrado caminhos alternativos. Então, o nosso objeto hoje de estudo aqui vai ser exatamente entender como é que vocês encontram esses caminhos. Então, talvez seja legal a gente começar com uma breve apresentação de cada um de vocês, falando um pouquinho sobre a sua respectiva editora, o que produz, e depois a gente, de fato, entra no assunto dos canais alternativos. Então, nesse primeiro momento, só uma breve apresentação do catálogo, tipo de publicação que vocês fazem, e depois a gente entra propriamente no assunto de canais. Bom, eu sou a Roberta Faria, eu sou jornalista e sou cofundadora da editora MOL, uma editora de impacto social. A gente costuma dizer que é a maior editora de impacto social do mundo, mas é só porque não tem nenhuma outra, então a gente pode se dar essa alcunha, assim, com facilidade. Na MOL a gente faz livros, revistas, calendários, jogos, enfim, conteúdo impresso, sempre de conteúdo positivo, que a gente chama de um jornalismo para a cidadania, construtivo, baseado em histórias de vida reais inspiradoras, muito com uma vocação, assim, de ser presente, de gerar conversas, de engajar as pessoas em causas, e a gente vende esses produtos em parceria com redes de varejo, em um lugar muito privilegiado no caixa, com um oferecimento ativo do caixa na finalização da compra, e a gente doa parte da renda para
organizações não governamentais, enfim, para diversas causas. Nós existimos desde 2007 e desde então a gente já doou, está batendo aí 40 milhões de reais doados, já vendemos mais de 20 milhões de produtos nesses diversos formatos e estamos presentes em parceria aí com grandes redes de varejo do Brasil, como Raia Drogasil, KeHap, PB Kids, Pets, Vivar, enfim, tem diversas aí contando essas histórias. Os produtos são vendidos por preços muito baixos. A nossa ideia é ser o dinheiro do troco, né? Enfim, algo que caiba assim ali e que gere uma compra quase por impulso para ajudar, sem pensar duas vezes, e que depois que você abre esse produto em casa e leia, você goste e volte a comprar e ser um leitor fiel aí pelo produto e não só pela causa. Essa dinâmica tem funcionado muito bem e responde às nossas missões quando a gente abriu a MOL. A gente queria democratizar o acesso à informação, porque a gente sabe como livro, como revista, como jogo, tudo que vem do papel é muito caro ainda, mesmo com facilidade de tributação, ainda é muito inacessível para a maior parte da população brasileira, e a gente queria que tivesse contar histórias inspiradoras que não estavam na grande mídia, não tinha ainda, na época que a gente começou, essa visão de histórias de vida reais, desse storytelling para engajar as pessoas em causas, e ao mesmo tempo gerar impacto social direto, gerando renda para organizações não governamentais, enfim, organizações da sociedade civil. E é isso que a gente faz. Passo a bola para o Gustavo. Bom, eu sou Gustavo, então, eu sou também um dos fundadores da Belas Letras, né? A gente tem uma proposta, assim, mais estratégica mesmo de tentar se vender, não exatamente como uma editora, mas mais por um caminho de uma empresa de entretenimento, né? A gente tem essa estratégia, assim, de se vender como uma espécie de empresa de entretenimento que faz livros, né? E a gente está muito ligado à ideia de livros para a vida moderna, né? Então a gente trabalha com não ficção e a gente tem 5 linhas, né, que a gente trabalha hoje, né? Música, criatividade, estilo de vida, que daí entra o Papai Pop, que é um dos cases da gente, né? Comida, né? E cultura pop, que é uma linha que a gente recém abriu agora e está indo muito bem, assim. Então a gente tem mais essa proposta assim de encaixar os livros na vida real das pessoas, né? E a nossa proposta não vai tanto no caminho da MOL digamos assim, de popularização, né? A gente trabalha com uma linha mais de transformar o livro num objeto de desejo, né, para as pessoas, né? Então, trabalhar com sentimentos e emoções das pessoas através do livro, né? Um presente para si mesmo, né? Mesmo assim, a gente tem um programa que eu acho que é o nosso motor, que é o Compre Um, Doe Um, né? Que para cada livro que a gente vende, a gente doa outro. Então, a gente também está muito antenado com essa questão de causa social, né? Não como se fosse uma responsabilidade social, né? Que era, antigamente se chamava assim, né, Roberto? Mas na verdade, como a própria força motriz da empresa isso, né? Negócio, exatamente. Né? Isso aí. E eu queria saber de vocês dois, como é que vocês encontram esses pontos alternativos de venda? Na verdade, como é que primeiro surgiu essa ideia de estar presentes em lugares diferentes que normalmente os livros não estariam? E como é que você vê que esse lugar tem potencial, quero colocar meu livro ali, quero que a pessoa entre em contato com o meu produto a partir desse ponto de venda? Na MOL, essa história começa, na verdade, como uma busca por substituir a banca de jornal, a banca de revista. Quando a gente começou a editora, um dos nossos primeiros projetos foi pensar uma publicação que revertesse renda para apoiar o GRAAC, o Grupo de Apoio às Crianças e Adolescentes com Câncer, que é um grande hospital aqui de São Paulo, e a gente pensou, né, na época, estava o auge das customizadas, né, enfim, das marcas, todas estavam diluindo muito suas marcas em 1000 publicações muito nichadas, e a gente pensou, então, vamos fazer uma revista e a gente vende na banca, quem sabe, e gera renda para o GRAAC. E a gente logo viu que era impossível, enfim, porque o ciclo da banca, assim, você perde, tem uma perda enorme nessa distribuição, que acaba virando a para de papel, você deixa 60% do valor de capa entre a distribuição e o distribuidor, né, enfim, o vendedor final, você tem muito pouco controle sobre tiragem, estoque, em que ponto vai vender, qual preço final vai ter o produto, enfim, era absolutamente inviável. Então a gente começou a pensar onde mais a gente poderia vender um produto assim que pudesse, né, enfim, gerar essa renda sem ter todo esse custo da distribuição tradicional.
que tanto vemos aí, né, assim, 14 anos depois, que o mercado editorial para revistas impressas e jornais realmente foi ladeira abaixo, muito em função da dificuldade, né, de fechar um modelo logístico, assim, que tenha um custo acessível, né, para um país do tamanho do Brasil. Enfim, então a gente começou a pensar nisso, a gente tinha na época um outro parceiro, assim, a editora trabalhou, hoje a gente é um negócio 100% social, já há vários anos, mas no nosso começo a gente prestava serviço para várias empresas, também fazendo comunicação corporativa e outros trabalhos, e a gente tinha entre os nossos clientes a Droga Raia, na época uma rede de farmácias de 136 lojas, pequeno, um negócio familiar, enfim, hoje é uma rede, enfim, gigantesca, né, de capital aberto, com mais de 2.000 lojas, é outra história, mas na época era pequeno e a gente levou essa ideia, será que vocês não topam vender um produto aqui no caixa? E aí fica sendo ação social de vocês não têm que botar dinheiro nenhum, mas aí a gente, assim, consegue vender muito barato, porque vocês entram com a distribuição, entram com ponto de venda, e a gente doa o valor que a gente, enfim, dessa venda, a gente doa para o GRAAC. Eles toparam essa experiência, a gente pensou um produto que fosse uma revista que falasse com todo mundo, que a Sorria, que fosse bem universal, que falasse de prazeres simples, de felicidade, de histórias de vida inspiradoras. Ela era vendida na época do lançamento por R$ 2,50. Na época, o preço médio de uma revista no Brasil já era R$ 8,90. Hoje é R$ 18,90, enfim. E a gente colocou a venda esperando que vender em 2 meses, assim, a tiragem inicial, na época de 136 mil exemplares, eu acho. E a gente vendeu em 4 semanas, já tinha esgotado, assim. Então, a gente viu que tinha um potencial ali da gente oferecer um produto num lugar onde não tem concorrência, para um público que se surpreende pela oportunidade de poder levar uma coisa legal para casa, fazer uma doação, né, ao mesmo tempo. A gente tem uma coisa bem brasileira, assim, que é cultural, assim, de quando você só passa o chapéu e pede uma doação, você tem menos engajamento do que quando você oferece algo em troca por essa doação. Então, esse é o nosso mote, assim, né, a gente te oferece a oportunidade de fazer uma pequena doação e em troca você leva essa revista bacana para casa, que vale mais do que você está pagando por ela, assim, né, na percepção do produto. Enfim, esse projeto deu muito certo, a Sorria é hoje, já há vários anos, disparada a revista mais vendida do Brasil. Hoje a gente tem aí 230 mil exemplares por edição, ela gerou vários filhotes, como vários livros e calendários, enfim, e a gente passou a espalhar esse modelo para outros varejos, só que aí nem todos os varejos cabia a ideia de uma revista, porque a revista exige que seja um varejo com um fluxo muito grande de gente entrando e saindo da loja todos os dias. Então, em alguns lugares a gente começou a ver que, isso aqui vai caber melhor a gente fazer um jogo, aqui vai caber melhor a gente fazer um livro, e aí a gente vai pensando esses projetos bem de acordo com o perfil daquele varejo. E é pensado tudo para aquele varejo, então não é qualquer produto que a gente coloca lá, na verdade a gente cria o produto em função daquele varejo. Então, se eu for fazer uma parceria com a Pets, que é uma rede de pet shops, eu vou fazer livros que tenham a ver com o mundo animal, que vão interessar o público que frequenta aquela loja e que vai gerar renda para ONGs ligadas à causa animal também. Então, a gente pensa tudo muito adaptado para cada rede de varejo parceira, e a ideia é que sempre seja assim, o varejo não põe nem um centavo no projeto, ele entra com aquilo que ele já tem, que é a estrutura, o ponto de venda, a capacidade de influenciar os seus clientes, e a gente entra com esse custo de produção, produzimos o produto, fazemos toda a gestão de vendas até a doação lá no final, e a ONG recebe o valor que o preço de capa, menos impostos, menos o custo de produção, a diferença é doado, geralmente em torno de 30% a 40% do preço de capa. E esses preços de capa são sempre bem acessíveis, né? Hoje a gente tem, nossos produtos custam entre R$ 4,70 a R$ 8,90, é sempre baratinho comparado ao mercado tradicional. E você, Gustavo? Nosso caso foi, eu acho que foi mais um caminho assim de necessidade mesmo, assim, menos romântico, assim, digamos, né? Até desde a Belas Letras, né? Que eu acho que eu sempre repito que eu recebi uma frase inspiradora, né? Para começar a Belas Letras, que foi assim: você está demitido, né? Então, essa foi o caminho inspirador que fez eu começar. E aí, eu acho que esses caminhos alternativos, eu nem trato como canal alternativo, porque eu acho que canal alternativo não é nem o que a Roberta faz e a MOL faz, e nem o que a gente faz, assim, porque canal alternativo seria o seguinte: você
tem um produto e você escoa ele por um outro canal, né, que já existe, né. Eu acho que o que a gente faz talvez esteja mais ligado a alianças estratégicas, né, entre marcas, né, do que usar um canal, né. As duas coisas acontecem, mas o ponto de partida é criar uma aliança estratégica com uma marca, né. Então, a gente começou, na verdade, eu digo por necessidade, porque tradicionalmente as editoras têm um gargalo gigantesco na distribuição, né. Então, e é uma coisa meio óbvia, né? Porque assim, a gente tem, sei lá, 2.000 editoras no Brasil, estou chutando um número aqui, mas deve ser mais ou menos isso aí, e a gente tem 2.000 livrarias, né? Então, assim, cada editora publica, sei lá, tem editoras que publicam 50 títulos por mês, né? 30 títulos por mês, 20... É impossível você dar vazão a esse material no número de livrarias que a gente tem, né? Então, a gente no início encontrou muita dificuldade de entrar no canal tradicional livraria, né? Que eu acho que é a dificuldade que quase toda editora tem, às vezes até as grandes, enfim, praticamente todo mundo tem, por uma questão muito simples, né? Física, né? Não tem espaço físico para botar tanto livro, entendeu? Não tem, é uma coisa bem óbvia, né? E aí a gente começou a pensar o seguinte, poxa, por que tá todo mundo se matando para entrar na livraria? Queria fazer só um parênteses, assim, acho o canal livraria extremamente importante e acho fundamental, tá? Eu só estou falando de uma questão de negócio mais estratégica, né? Para nós, livrarias são muito importantes, distribuidores e tal. Mas, assim, por que tem tantas editoras se concentrando em entrar em livraria, né? Sendo que o país tem cidades que nem livraria tem, né? Então, assim, como que eu faço para minha proposta chegar a pessoas em que não tem livraria, por exemplo, né? Claro, a gente tem um canal online, mas se a gente avaliar bem o canal online, a gente vai entender que ele ainda, por incrível que pareça, mesmo com a chegada da Amazon, etc., sei lá, 40% dos brasileiros não tem rede de internet, de Wi-Fi, entendeu? Então, como que a gente faz, né? E aí, eu acho que esse foi o ponto de partida, né? Ao longo desse tempo, a gente amadureceu muito também isso de entender que também não é só ter um canal, né? Não é só encontrar o canal, né? É criar uma aliança estratégica com um parceiro que tem uma relação com o teu negócio, né? E propor alguma coisa que vai fazer ele crescer também, né? Então, eu acho que o segredo de ter um canal alternativo é não usar os parceiros como canais, entendeu? Entender que é uma aliança que você faz. E eu acho que isso que faz toda a diferença. Só que o problema disso é que dá trabalho pra cacete. Desculpa, já falei, inaugurei o primeiro palavrão, mas é papo de bar, né? É isso. Não, dá muito trabalho mesmo, mas acho que tem uma coisa também nisso, né, Gustavo, que acompanha os tempos, assim, né, eu mesma cresci numa cidade do interior de Santa Catarina que não tinha livraria, mas que tem droga raia, sabe, hoje, assim, sabe, então as pessoas, não é que deixaram de fato, muitas livrarias fecharam, então menos gente frequenta, mas as pessoas não deixaram de ir, e a gente pensa muito isso em relação à banca de revista também, né, as pessoas de fato mudaram, assim, era um programa do meu domingo ir na banca, né, acho que de vocês também, olhar tudo que tinha, né, enfim, depois comprar várias coisas e ir tomar um café e ler tudo aquilo. Hoje a gente não só falando no contexto da pandemia, mas falando disso, né, as bancas foram diminuindo, as quantidades de produtos lá dentro foram minguando, né, esse hábito foi se perdendo, e quando a gente olha para os mais jovens ainda, ou para quem nunca teve, né, um hábito de leitura tão forte, é muito difícil chegar nessas pessoas, mas elas não deixam de ir na farmácia, elas não deixam de ir nas lojas do shopping, elas não deixam de ir no supermercado ou de ir na pet shop. Então, a ideia é a gente levar o produto para onde as pessoas estão e não esperar que elas venham até a gente, sabe? E em locais onde a concorrência é muito grande. E, Roberta, eu achei muito interessante isso, porque é de fato uma coisa inovadora para a gente, para mim, pelo menos, né? Eu nunca tinha parado para pensar numa editora, seja ela de revista ou de livros, né?
que vá fazer um produto não pensando especificamente no seu público, mas pensando no ponto de venda. É claro que ao pensar no ponto de venda, vocês estão pensando nas pessoas que frequentam esse ponto de venda, é óbvio isso, né? Mas você disse que o desenho dos produtos nasce a partir do ponto de venda. Isso me chamou muita atenção, até arregalei os olhos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, o que é que vem primeiro? A ideia de um produto que pode ser vendido em tal ponto de venda, ou vocês começam a conversar com o ponto de venda e a partir disso vocês pensam num produto? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha nessa história? No começo a gente pensava primeiro no produto, porque a gente pensava nas coisas que a gente tinha vontade de ler e de publicar, enfim, nós somos nossos maiores leitores, assim, então a gente começava por aí, mas a gente via que isso não dava necessariamente certo, porque aí você não trata, como o Gustavo falou, você acaba tratando o varejo como um canal e não como um parceiro. Ele conhece melhor do que ninguém quem está dentro da loja e pode dizer melhor do que ninguém qual é, assim, no mínimo a gente ter, assim, o básico, assim, são mais mulheres, são mais homens, são mais velhos, são mais novos, são mais de qual renda, e a gente por esses recortes conseguir entender escolaridade, frequência, e hoje em dia pelos CRMs, né, as maneiras que se tem ainda de checar os dados e hábitos de consumo cruzados nos diversos varejos, a gente tem ferramentas ainda mais poderosas para saber exatamente quem está indo à loja, assim, e daí para a gente poder imaginar o que vai interessar essa pessoa. A gente tem uma coisa diferente também, que a gente faz projetos para esgotar, né? Todos os nossos produtos esgotam. Esse é o objetivo, assim, a gente não faz a gente trabalha por projetos, assim, então não é que a gente tem uma prateleira lá com vários projetos nossos, projeto por vez, e a gente pensa que ele tem que vender até o último exemplar para poder gerar a maior doação possível, ter o maior aproveitamento possível, e a gente não ter, assim, as sobras que são bem pouco sustentáveis do mercado editorial, principalmente de revistas e de jornais tradicional. Então, a gente faz pensando muito já no olho no gol, assim, o que essas pessoas vão gostar. O fato é que, assim, a maioria dos varejos não são tão, assim, os que a gente trabalha não são tão de nicho, assim, então, acaba que a gente precisa criar também conteúdos que falem com todo mundo, assim, porque não é bem o oposto, assim, da hipersegmentação, assim, quando você pensa no que é o público, por exemplo, de uma farmácia, ele enfim, todo mundo. Você até pode ter uma ideia de, não, é mais gente mais velha, porque vende remédio. Não, metade das vendas é perfumaria para gente bem mais jovem, então a gente tem que produzir coisas que falem com todos. E aí, por isso, essa escolha também por fazer produtos que falem muito de experiências emocionais, de histórias de vida, coisas que nos conectam independentemente de classe social, origem, gênero, idade, raça, enfim, a gente tenta fazer coisas que conversem com todo mundo. Mas é sempre bem de olho já no final e pensando, assim, tudo, assim, o preço, a tiragem, é tudo feito para vender e esgotar, para ser já todos são best-sellers, assim, a gente não tem nenhum caso de um livro que não tenha vendido, a maioria chega a esgotar, assim, né, e a gente fala de números muito grandes, né, a gente recentemente, até depois eu posso pegar os números, em 2021, até agora, janeiro até agora, a gente vendeu 377 mil livros, entre as mais vendidos mesmo, assim, entre as mais diversas redes que a gente trabalha, né, enfim, é coisa pra caramba, assim, que pra fazer quando você tem que falar com todo mundo, tipo, não sei quem vai entrar na livraria, não sei quem vai conseguir me achar lá na prateleira, não sei, é muito mais difícil a gente conseguir números tão grandes assim. Me permite só acrescentar uma questão a Roberta, porque ela me lembrou de uma coisa, essa pergunta do Léo me lembrou de uma questão que a gente, no nosso caso, a gente tem, a gente trabalha com livros para o mercado tradicional também, para outros mercados, é um pouco diferente da MOL, né, porque a MOL trabalha já focada nesses projetos, e a gente, isso faz parte do que a gente faz, mas não faz parte do modelo de negócio. Então, a gente tem um outro caminho, que a gente procura buscar as marcas que têm um alinhamento com as nossas publicações, né? E raramente a gente desenvolve produto, né? A gente geralmente desenvolve focado em um desafio, que por exemplo, no caso da Imaginarium, o desafio era aumentar o ticket médio, porque eles tinham uma questão lá de que a maioria dos clientes entrava e comprava um produto só e ia embora, né?
Então, a gente tinha um desafio, a gente trabalha mais com esses desafios, né? E não, digamos assim, a gente desenvolve alguma coisa, mas que tenha uma relação com a marca nossa e que a gente consiga também desenvolver a partir de um desafio, né? Geralmente tem um desafio. Então, no nosso caso, né, que é um pouco diferente. Pensando em um mercado desafiador que a gente vive, né, como o Léo abriu aqui, vocês têm propostas de formas diferentes, mas de impacto social, de certa forma, né? Como pensar nisso em um país que a gente precisa, ainda mais no momento, sabe? Então, é um momento muito difícil de uma crise que, mesmo nos meus cabelos brancos, não lembram de algo parecido, e a gente nem, sei lá, enfim, deixa pra lá. Mas como tornar um negócio sustentável, né, economicamente, e também ter esse impacto social, um impacto positivo na sociedade, né? Olha, Fábio, a gente tem uma crença muito forte, assim, de que o impacto social tem que estar no centro do negócio, assim, no modelo, e não ser mais à parte, e que isso vai ser a resposta, inclusive, para o futuro, assim, quando você olha as estatísticas de pesquisas das mais diversas, assim, de comportamento de consumidor, até coisas que aparentemente não estão interligadas, assim, né, uns números que eu sempre cito, assim, né, nunca no Brasil tão poucas pessoas tiraram carteira de motorista, nunca teve tantos vegetarianos como na última pesquisa do IBGE, quando você olha, assim, pergunta, você se considera feminista? A maioria das mulheres acima de 50 anos falam que não, 90% das entre 18 e 25 dizem que sim, a gente está vendo uma mudança de comportamento geracional, assim, muito voltada para um consumo que é alinhado aos seus propósitos e valores, assim, né? Então, quando a gente fala de criar negócios e produtos com impacto social, eu acho que vai ser uma necessidade de sobrevivência para conseguir vender e se diferenciar de outros players do mercado para uma nova geração aí, que nem é tão nova assim, acho que de millennial para baixo, assim, a gente já, se você perguntar, você prefere comprar um produto com impacto ou sem impacto, tendo uma diferença de preço pequena, não tenha dúvida de que o de impacto vai ser o que vai entrar na cesta. Então, a gente poder fazer, e quando você coloca isso no centro do negócio, tem mais chance também de que isso seja mais coerente e genuíno, e não só uma coisa que você faz pelo marketing, né, enfim, só para contar a história, assim, né, então, acho que é fundamental, assim, e a gente tem que pensar mesmo maneiras de chegar nas pessoas, assim, acho que esse é o grande lance, assim, não dá para a gente esperar, assim, olhar para onde as pessoas estão indo, que lugares elas estão frequentando, que assuntos as interessam, e produzir de olho nisso e não mais no nosso desejo. Eu queria fazer, a gente não faz livros, assim, a gente diz que a gente não faz livros sérios, a gente tem um engajamento enorme dos nossos leitores, muitas pessoas falam que a primeira vez que compraram um livro na vida foi um desses livros de R$4, porque é o acessível, assim, são livros bonitos, bem cuidados, então, isso pode ser uma porta de entrada para um hábito mais complexo e aprofundado no futuro. Eu queria que a gente pudesse vender esses números absurdos, assim, de livros de ficção, né, de alto nível, assim, mas a gente não está nesse lugar ainda, assim, a gente precisa, se eu for fazer só o que eu gosto e o que eu quero, assim, eu acho que a gente não vai conseguir chegar, né, e aí é no caso da MOL, assim, a gente quer massificar, assim, a gente quer que muita gente compre livros e comece a ver que é legal ler esse livro que tem pouco texto e muitos desenhos, porque os livros são super ilustrados, coloridos, cheios de fotos, e aí, quem sabe, daí a pessoa se aventure a mais, e enfim, lá na frente ela vai ser um leitor de produtos mais complexos, assim, mas hoje a gente olha muito para, tipo, o que as pessoas vão querer, o que a gente pode fazer que elas vão gostar. Acho que a gente conseguiu dar um salto a hora que a gente entendeu isso, que a gente tinha que fazer pensando nas pessoas e não nas nossas próprias vontades, assim. Não sei, Gustavo, como é para você isso? Concordo 100%, Roberta, com isso. Eu acho que as empresas, primeiro, né, vocês são um case bem interessante, né, de hoje, de as empresas como vetor de transformação social mesmo, né, e eu acho que como o mercado do livro é muito propício para isso, né, e ele é muito propício para empresas que se colocam como vetor de transformação social, né. Só que dificilmente a gente vai conseguir popularizar o acesso fazendo as pessoas irem até a livraria, né? Tem que o livro ir até elas, né? Então, talvez esse seja um pouco o papel dos editores e até das livrarias também, dos distribuidores, de toda a cadeia, né? De fazer o livro chegar às pessoas, né? Então, esse que eu acho que é o grande desafio. E realmente, hoje,
eu vejo, assim, o Compre 1, por exemplo, que é o nosso programa, é impressionante os retornos que a gente tem, assim, das pessoas, é impressionante, assim, é uma coisa, as pessoas realmente, às vezes, é um fator decisivo para a compra isso, sabe? É um fator muito decisivo para a compra. Então, hoje as empresas estão se perguntando, né? Tem uma empresa aqui no Sul que popularizou um TED, né? A Mercur, você deve conhecer, né, Roberta, a Mercur, né? Sim. E aí ele disse que as empresas devem se fazer a seguinte pergunta, eu acho que isso se encaixa nas editoras perfeitamente, assim, se eu desaparecesse, né, como empresa, o que aconteceria com o mundo? Entendeu? Então, assim, se a MOL desaparecesse, eu sei que muitas pessoas iriam sentir falta dela, né? Então, eu acho que essa é a vibe do momento, assim, né? É o zeitgeist da gente, assim, a gente se posicionar nesse lugar e ser uma empresa líquida, né? Eu acho que isso é importante. O mercado editorial ainda está preso, às vezes, a algumas tradições, algumas questões assim, muito... ele é pesado, assim, no sentido de inovação, assim, embora tenha muitas iniciativas também, eu vejo muitas iniciativas, mas acredito que a forma da gente popularizar o livro é as empresas do mercado editorial tentarem se tornar um pouco mais líquidas e meio que ter as ventosas sempre, né? Eu brinco que tipo assim, a empresa tem que ter ventosa, tem que grudar em alguém, tem que fazer parcerias, não pode estar isolada sozinha, né? Tem que estar aberta a novas oportunidades, a novas parcerias, muita coisa dá errado também, mas é um processo de aprendizado, que você vai amadurecendo e você vai descobrindo que o mundo não está só ali naquele cluster de leitores, né, do heavy user, assim, o leitor que compra livro toda semana, todo mês, enfim, né. E talvez esse pode ser também o seu recorte, assim, né, mas quando eu penso, assim, tipo, na quantidade de livros que a gente vende, assim, a gente não tem nenhuma tiragem que comece em menos de 60 mil exemplares, assim, né, e muitas chegam a 200 mil, 100 mil, e que vende e vai e esgota até o final. Como fazer isso com os livros que eu gosto de consumir como pessoa física, assim, né, eu acho que não tem esse espaço ainda, então quem quiser, enfim, não tem essa quantidade de leitores ainda, e os canais fazem, assim, tem uma questão econômica aí de repensar, e acho que essa é a missão dessa geração, que é repensar todo esse esquema, assim, a gente tentou entrar em livrarias, enfim, passamos 2 anos tentando vender nossos livros nas livrarias tradicionais, a gente contratou o melhor distribuidor, melhor assessoria, enfim, colocamos dinheiro nisso, assim, para tipo, ok, se vende tão bem lá, vai vender muito bem aqui também, nas livrarias, cara, a conta não fecha, assim, porque são muitos atravessadores, são muitos custos extras para um aproveitamento muito pequeno, assim, né, e no final a gente ficou, tipo, a gente consegue vender, né, dezenas de milhares, centenas de milhares de livros por, tipo, menos que a passagem do ônibus na farmácia ou na pet shop, e a gente está tentando se encaixar o nosso modelo aqui na livraria tradicional, onde vai custar 4 vezes o valor e a gente vai vender 1/100º do que a gente vende lá, tendo que lutar muito, assim, né, esse modelo da consignação, de você pagar o frete, enfim, vocês sabem disso muito melhor do que eu, porque a gente nem viveu muito tempo, muito profundamente isso, mas, cara, é impossível para as editoras esse modelo ser sustentável mesmo, eu acho que a grande missão dessa geração é, tipo, como que a gente redesenha isso, assim, né, essas novas livrarias dão esperança por isso também, né, as novas redes de livrarias, os novos festivais, as editoras independentes com seus festivais de artes independentes, né, me deixa com muita alegria ver aí um movimento de gente querendo se desconectar dessa fórmula antiga, porque eu sinceramente, assim, acho que não tem como essa conta fechar, assim, né, e torna a coisa cada vez mais inacessível, assim, né, cada vez mais distante. E eu queria que vocês trouxessem cases, assim, de títulos que fizeram um sucesso específico num determinado canal, até se tiverem números aí, né, de quantos foram vendidos, em quanto tempo, acho que seria bacana para a gente poder ilustrar tudo isso que vocês estão falando. Vamos começar por você, ou Gustavo? Pode ser de cabeça aqui os cases, vamos lá. Eu não tinha case de cabeça, mas vou tentar puxar aqui um case. Passar a bola para a Roberta. Você puxa para quem não tem o case, né? Ai, meu Deus. A Roberta deve ter de cabeça já. Eu não tenho os números aqui, mas eu vou puxar aqui enquanto ela fala. Uma tabelinha, pode ser, eu faço.
Bom, um dos nossos primeiros livros que a gente lançou foi um chamado 101 Coisas para Fazer com as Crianças Antes que Elas Cresçam. A gente lançou ele em 2017 na PB Kids, que é uma rede que na época tinha 60 lojas. E com 60 lojas, a gente vendeu 113 mil livros em menos de um ano. Eu acho que é uma comparação importante, porque quando você olha a rede de livraria, você está falando assim, né, as antigas de centenas de lojas, e que não consegue ter esse mesmo aproveitamento. Claro que é porque a gente não tem concorrência nesse ponto de venda, mas é justamente isso que eu quero trazer. Tipo, olha o que acontece quando você consegue entrar num lugar onde você não tem concorrência, e claro, tem o apelo social e tem alguém te oferecendo no caixa, ali é um combo, assim, matador. Mas esse projeto, assim, foi nosso primeiro grande sucesso, assim, como livro, ele gerou 220 mil reais doados na época para o Instituto Ayrton Senna, e foi um grande case, até hoje ele está à venda na nossa loja online. Depois, um que eu acho que foi um grande caso para a gente também, foi quando a gente entrou na PETS, lá a ideia era fazer, vamos fazer uma revista, vamos fazer alguma coisa assim, a gente falou, vamos começar com um livro, porque era uma rede na época, estava muito pequena, ela tinha 40 e poucas lojas na época, aí a gente fez um livro que é o que os cachorros nos ensinam, 50 lições de vidas aí inspiradas pelos cachorros, a ideia era a gente imprimiu 40 mil exemplares e a ideia era vender em até 18 meses. A gente vendeu em 2, e aí já reimprimiu na sequência. Hoje a gente já está assim na terceira reimpressão, ele já vendeu mais de 90 mil exemplares, também já gerou quase 250 mil reais aí doados para ONGs de cuidado animal, protetores animais. E aí ele acabou abrindo uma grande linha assim para a gente tem o que os gatos nos ensinam, tem livros de atividades para crianças, para tipo Onde Está o Wally, só que versão com bichos, livro 51 coisas para fazer com o seu bicho, seu cão não é doido, seu gato não é doido, são livros de comportamento animal, enfim, todos aí com tiragens bem grandes. O último que está vendendo atualmente é um que o seu cão, ele é um livro duplo, de um lado é seu cão não é doido, do outro é seu gato não é doido, e aí são dúvidas sobre comportamento animal respondidas por especialistas, ilustradas de um jeito bem humorado. A gente lançou ele esse ano, no começo do ano, a gente já vendeu 114 mil livros e já está batendo aí 380 mil reais doados para as ONGs de proteção animal. E a gente tem os livros que a gente vende na Droga Raia e na Drogazil, que são nossas parceiras mais antigas. A gente colocou um esse ano à venda, chamado As Chaves da Felicidade. São 50 atividades comprovadas pela ciência que você pode fazer para melhorar os seus níveis de alegria e bem-estar. A gente botou 148 mil livros à venda, e a gente, em 2 fases, primeiro a gente vendeu na Drogazil, agora a gente está vendendo na Droga Raia, ele vai, a perspectiva é que ele esgote tipo, 100% e gere 390 mil reais em doação aí para ONGs de saúde, são diversas ONGs de saúde beneficiadas com o projeto. Então, enfim, é uma ideia de livros que falam, assim, com todo mundo, eles são muito de acabamento muito simples, assim, a gente não tem capa dura, o papel é certificado, mas é um papel fininho ali, offset, o coucher, assim, eles são bonitos porque são ilustrados, todo o conteúdo é produzido pela gente mesmo, é original, a gente não faz tradução nem nada, é tudo produzido pela nossa redação. Mas eles são livros muito simples e eles custam muito barato, assim, né? Então acaba que a pessoa compra porque ela tem a oferta no caixa, ela acaba levando às vezes para ajudar, e ela chega em casa, abre, adora, volta e compra mais 10 para dar de lembrancinha, para presentear outras pessoas, enfim, então tem uma taxa de recompra muito grande também. Eu tenho alguns que eu separei aqui de cabeça, anotei aqui só para puxar a informação aqui. São números evidentemente mais modestos que os da Roberta, mas a gente trabalha com um preço de capa um pouco maior, mas a gente tem, sei lá, 30 mil exemplares do Spoiler, que é um livro de drinks capa dura, que a gente vendeu na Imaginário, R$ 69,90 o preço de capa. A gente tem o próprio case da Imaginário, né, de 200 mil exemplares, né, mais ou menos esse ticket médio, R$ 69,90, R$ 79,90, alguns casos até R$ 149,90 de capa. A gente tem um case legal também de parceria com a Caixa Econômica Federal, que foi focado até no Papai Pop, né, que foi 80 mil exemplares também. A gente tem uma parceria que a gente fez com a Dentro da História, que é até uma empresa de Campinas, com uma coleção de livros que a gente tinha, que foi também 60 mil exemplares. Então, mais ou menos isso, assim, dos cases que eu me lembro aqui, digamos assim, que tem um número expressivo, né?
Mas para a gente, assim, hoje, para nós, sei lá, 20 mil exemplares é um número extremamente expressivo, né? Porque hoje, numa cadeia pelo mercado tradicional de livros, né, você vender 20 mil exemplares, 30 mil exemplares, 10 mil exemplares com um ticket alto, assim, é muito raro, sabe? É muito raro, assim, eu sou capaz de contar nos dedos, né, os títulos que a gente tem com essa vendagem, né? A gente tem esse outro problema, que é o nosso desafio. Os livros, como são muito baratos, justamente, a gente tem que vender muito, senão a gente não consegue pagar a conta nem gerar doação. Quando você tem esses tickets de 149 um livro, é um ticket incrível, né? Tipo, não... Hoje o nosso ticket médio de venda tá em metade dos livros que a gente vende hoje, metade dos livros, quase 52%, 53%, estão com um ticket médio de R$ 129,90. E, Roberto, eu queria justamente explorar um pouquinho mais aí, como é que você consegue produzir esse livro, né? Você já disse que são livros redigidos pela equipe da própria editora, com o papel mais simples, o acabamento mais simples, mas é de fato um livro, um preço de revista, né? Embora seja um livro. E você também já falou aí do volume, mas tem algum outro segredo para chegar nesse valor? A gente tem, bom, como um negócio social, primeiro é isso, né? A gente tem, assim, nossas margens, nossos custos costumam ser mais baratos, assim, do que negócios tradicionais, assim, a gente tem uma pressão menor para isso. Mas em geral, os nossos produtos, a gente faz toda a parte de conteúdo, a gente tem uma redação bem razoável, de grande, enfim, que tem ali jornalistas e designers, e a gente contrata, né, externamente os ilustradores, fotógrafos, pagando sempre preços valores de mercado, ninguém trabalha de graça, não é nada voluntário, é feito como seria qualquer outro livro. A gente tem uma questão que a gente imprime essas grandes quantidades em gráficas rotativas, então isso já faz toda a diferença, né? A gente não imprime na China, não imprime nada que seja encadernado, enfim, então a gente consegue de fato um custo unitário de impressão muito baixo, assim, semelhante também a de revistas, assim, por conta desse formato e das grandes gráficas. E outra coisa, que é o principal, na verdade, é que a gente tem vários custos que a gente não arca, né, porque o varejo que entra, né, então, em alguns casos a gente tem que entregar loja a loja ou CD a CD, mas muitas vezes a gente vai da gráfica direto para um centro de distribuição e aí o varejo que vai responder por colocar em todas as suas lojas. Então, só de não ter esse custo, tipo, a gente já sai muito na frente, assim, né? E o varejo não cobra nada também, enfim, não cobra nenhuma margem em cima do produto vendido, então é outro benefício, né? Que na distribuição não tem como, a livraria vai cobrar, claro, né? Tem que cobrar a margem dela, o distribuidor tem que cobrar a margem dele, e os custos de todo mundo, a gente não tem isso. Então, a gente consegue fazer esse livro sai muito mais barato, e para o varejo ele encara como o projeto social dele, e que é o melhor dos mundos, porque é um projeto social que envolve o funcionário dele, que oferece, envolve o cliente dele, que fica sabendo qual é a causa dele, beneficia uma ONG ali da sua comunidade, e ele não tem que botar a mão no bolso, assim, literalmente, porque ele arca com os custos indiretos que já são da operação dele. Então, a gente é mais uma caixa no caminhão, né, enfim, mais um produto em cima ali, junto com a bala, o chiclete e sei lá o que mais tiver no caixa, então a gente não gera custos, assim, ele não ganha margem, mas também não gera custos. E aí, claro, sai muito mais barato, quase não, é uma competição desleal com os modelos, né, tradicionais, assim, né, não tem como vender um livro, o da Imaginarium, que é até parecido, o nosso tema é parecido, o meu e do Gustavo, do livro do Imaginarium, mas o livro que a gente vende na fazer alguma coisa juntos aí. Vamos fazer juntos, juntos aí. Né, da coleção lá dos miados e dos latidos, né, eu tenho os dois, acho lindos, mas é isso, ali tá o custo do Gustavo, o acabamento muito mais premium, né, vocês têm um livro de capa dura, muito mais premium, depois você tem ali o custo de distribuição que você paga, você tem a margem da Imaginário, a gente não tem essas camadas todas, então dá para o livro custar R$7, não 70, assim, né. Só deixa eu aproveitar aqui, tem um programa que vocês não viram ainda, mas, né, que vai pro ar logo mais, mas que a gente é interessante que tem várias editoras agora no Sul,
né? E eu acho um movimento interessante, assim, a gente falou com a Luz da Serra, com a Culturama, e também com vocês agora, né, da Belas Letras. O que tem acontecido na água aí dessa parte do país que tá cheio de editora agora? E eu acho que a Roberta é gaúcha. Eu sou catarinense. Também, né? Mas é quase, é a mesma. É quase, tá do ladinho, né? Não sei, não faço a mínima ideia, assim, realmente não faço a mínima ideia. Acho que o povo começou a se mexer aqui um pouco. Estava muito acomodado e começou a se mexer. Não, eu acho que já tradicionalmente o Rio Grande do Sul tinha um mercado efervescente antigamente, né? Principalmente de escritores, né? Apesar que acho que a Globo, né, originalmente era do Sul, a LPM também é daí. A Livraria Globo, né? Tinha a Livraria Globo, né? Que era a Livraria Globo e virou depois, né? Então, tradicionalmente sempre teve. E aí, agora eu vejo que se formou uma nova geração, né? Conseguiu renovar aqui no Sul talvez um pouco essa tradição, né? De renovada, e agora eu vejo que a gente nem citou, tem o pessoal da TAG também, que é daqui, claro. Tem uma galera mesmo que está... E eu acho também que talvez não... Essa cena aqui do Sul, eu acho que ela... Não que ela sempre teve, mas ela sempre foi efervescente. Eu acho que agora vocês, por exemplo, estão dando mais visibilidade para ela. Né? Antes ela só estava visível para nós, né? Agora vocês começaram a dar mais visibilidade para ela, então acho que a gente rompeu fronteiras por causa disso, mas já tinha, assim, a maioria do pessoal que vocês estão divulgando, a gente já se conhecia, entendeu? A gente já conhecia entre nós, assim, né? A panelinha já se conhecia, né? Só talvez os outros estados que a gente não estava conseguindo sair daqui, né? Se o Fabinho tivesse lido meu livro, ele saberia. Verdade. Ele saberia que as editoras gaúchas atravessaram Vacaria lá nos anos 40. Isso aí, ele tá atrasado, o Fabinho, né? O Fabinho tá atrasado. Tô falando de uma nova cena também. Minha dica de livro é o livro do Léo no final do programa. Mas o que eu ia dizer é de uma outra coincidência feliz, que o Fábio apontou, essa coincidência, né, de a gente ter recém gravado um programa com duas editoras que coincidentemente eram gaúchas, e agora estamos aqui com o Gustavo, que na equipe de vocês, a Roberta tem a Diana Passi, que foi Jovem Talento em 2018, e o Gustavo também tem, eu esqueci o nome dela, gente, me ajuda. A Verena? A Verena. Na verdade, era a Verena que devia de estar aqui hoje. Ela foi, só que ela positivou Covid, tá tudo bem com ela e tal. E aí, mas a Verena, eu adoro a Verena, uma declaração de amor aqui que eu vou fazer para a Verena no podcast Publish News, porque tem uma história que os amigos meus sempre, tipo, uma máxima nossa que é assim, que quando você tem uma empresa, você tem que contratar um adulto para administrar, né? E ela, então, é a pessoa adulta que foi contratada. Mas o que quer dizer que a Verena está concorrendo a essa edição esquisita que a gente está tendo, né? Que é uma edição bianual, que é 2020 e 2021, por conta da pandemia, e que já a gente vai voltar a jogar luz aí e colocar esse povo no palco de novo, porque a gente tem que festejar esses jovens talentos. É um prêmio que a gente faz no segundo semestre, tradicionalmente, e que a gente dá uma viagem para a Feira do Livro de Frankfurt para um profissional que tenha se destacado e que tenha até 35 anos de idade. Então, Verena está no páreo e Diana ganhou em 2018. É uma outra coincidência também. Merecidamente, a Diana é maravilhosa. Então, gente, acho que a gente chegando aqui no nosso tempo, vocês gostariam de dar um último recado antes de a gente passar para as nossas indicações? Acho que eu queria dizer para o pessoal pensar assim, coloca impacto e pensa onde as pessoas estão, que acho que é um bom caminho para a gente conseguir abrir outras portas, outras fronteiras. Você pensar quantos lugares, tem poucas livrarias, mas olha quantos lugares não tem livros e poderiam ter, assim, né? Eu entro agora em qualquer loja, qualquer varejo, a primeira coisa que eu olho é onde poderia ter um livro aqui, uma estante de livro, e que livro que venderia para esse público aqui, assim. Acho que a gente tem que abrir a cabeça aí. E aí, mesmo quando você fala de livrarias de pequenas editoras de nicho, tantas
editoras criativas incríveis surgindo, né? Acho que elas também podem ter essa mente, assim, empreendedora. Eu sempre digo que fazer o livro, gente, é a parte mais fácil, difícil é vender. E essa é a parte que também ninguém quer pensar muito, porque é a parte chata, assim, né? Geralmente quem faz livro é de humanas, né? Gosta de, né, da parte de ficar ali fazendo coisas bonitas, escrevendo, né, lapidando as palavras e tal. Mas a gente não vai conseguir fazer nossas belezas serem lidas se a gente não enfrentar aí a parte dos negócios mesmo, né? E então, para controlar o nosso destino, a gente precisa enfrentar aí essa desafio do achar canais, criar canais. O recado, na real, eu acho que a gente, o mercado do livro tá todo mundo junto, né? Então, é isso aí, eu acho que a gente tem que se unir, cada um tem um papel fundamental aí, e a gente tem uma missão muito grande aí, uma missão muito grande. Então, parar de encarar a outra editora como concorrente, ou o fulano, a livraria como concorrente, ou o distribuidor como, enfim, todo mundo tem um papel fundamental na cadeia, né? E eu acho que essa é a hora da gente se unir, entende? É a hora da gente buscar soluções criativas para os problemas que a gente tem. Eu adoro problema, então, assim, eu sou suspeito de falar, eu adoro problema. Então, eu acho que estão se abrindo cada vez mais oportunidades, e a gente está aí para se juntar, que a gente disse assim, colar as nossas ventosas, assim, né, e a gente começar a criar um novo mercado do livro, né, pelo que eu estou vendo de efervescência das coisas que estão surgindo, são coisas muito legais, assim, eu vejo mesmo o Publish News colocando as novas livrarias, que eu escuto o podcast, às vezes, que vocês colocam cada nova livraria, né, que surge e tal. Pô, isso é sensacional, isso é fantástico, então é um pouco disso. E estou com muito desejo, muita vontade de abraçar vocês de novo. A última vez que eu abracei o Léo faz 2 anos, 3 anos, e beber um vinho com vocês. Saudades também. Então tá marcado, depois de 2023, talvez, quando a gente estiver vacinado, a gente se encontrando em Paraty. É verdade, Léo. Já está com a primeira dose. Eu tô contando os dias, teoricamente são 100 dias, mas vamos, tudo bem, deixa pra lá. Léo, já que você já tá com a palavra, começa você com as indicações. Eu ia indicar tomar paracetamol, ter paracetamol em casa caso precise, depois de tomar a primeira dose, pelo menos, que eu passei muito mal e não tinha o paracetamol. E o remédio indicado pela minha médica foi o paracetamol. Mas não vou indicar isso, não. O Gustavo falou da saudade, né, de a gente estar junto, e que tem quase 2 anos, ou talvez 2 anos, ou mais de 2 anos, sei lá, que a gente não se vê. E quando ele abriu a câmera dele aqui, eu me lembrei justamente de acho que a última vez que a gente se viu, se eu não estou enganado, foi aí em Caxias, na inauguração do Quindim, talvez, eu acho que foi. Depois disso eu não lembro de ter te visto. E se foi ou se não foi, não importa, mas me deu muita saudade de comer tortei, que é uma coisa típica de Caxias e que é muito gostoso. E aí eu perguntei para Fernanda Scherer, que é lá da LPM, da PIL, como era o nome do restaurante onde fomos em Caxias, nesta ocasião, nesta viagem, e comemos um torteio maravilhoso. E ela me lembrou que se chama Bolonha, fica na Avenida Júlio de Castilhos, 3136, tem delivery. Então, podem pedir, não precisam ir lá, pessoas que moram em Caxias do Sul. Sopa de capelete é maravilhosa também. Janholine, que se chama lá, né? São cortes diferentes, né? São coisas diferentes, mas eu lembro da sopa de janholine do Bolonha, eu tenho essa memória. Especificamente do Bolonha. O que é torteio? Torteio é um ravioli, né? De abóbora. De abóbora, exatamente. É muito bom. Então tá. Já fiquei com fome. Quem que quer fazer a próxima indicação depois dessa alimentícia? Bom, eu vou fazer um merchan aqui, eu queria indicar o nosso podcast, que se chama Aqui se faz, aqui se doa,
que é um podcast sobre cultura de doação. Então, se você precisar de inspiração, de como colocar impacto social dentro do seu modelo de negócio, dentro das suas atividades, a gente tem um monte de ideias lá e muitas entrevistas interessantes. Toda terça-feira um novo episódio, em todas as plataformas. Muito bom. E você, Maju? Eu vou indicar o filme novo da Cruella, que lançou na semana passada. Ele tá no cinema ou no Premier Access do Disney Plus, de quem tem o Disney Plus. Eu acabei assistindo ele por aí. E, gente, esse filme tá perfeito. Foi a melhor live action que a Disney já fez até agora. Tipo, Isso, sem brincadeira. Isso não é difícil, tá? Só pra... Não, é assim, Aladdin foi muito bom. Então... Ô, Maju, eu acho que você até roubou a minha indicação da semana que vem, porque eu tava esperando liberar para assinantes normais sem eu ter que pagar R$69,90 para assistir Cruella. E vai aí, liberar só em julho no Disney+. Eu acho que por isso... Quanto que é? Só em julho? Eu achei que era só semana que vem. Não, é na metade de julho. Então, desculpa que eu vou ter que achar um meio alternativo. Desculpe, ouvintes. Tô brincando. A gente se vê aqui pelo Zoom e o Fábio fez uma cara de tipo, que horror você falar isso. Eu não vou fazer, Fábio, pode ficar tranquilo. Tá bom, Thalita. O FBI não vai aparecer aí, então. Já que você tá com a palavra, Thalita, então qual a sua indicação? Ai, gente, calma aí que eu ia fazer uma, mas eu acabei esquecendo o que a Maju tá falando. Pode passar pra outra pessoa. Gustavo? Eu separei, porque o Léo nem me falou sobre o que era pra falar, mas a indicação ele lembrou, ele disse, não, tem que indicar alguma coisa, né? Eu fiquei até pensando, o que eu vou indicar? Eu vou indicar duas coisas, e agora eu me lembrei de uma terceira, então rapidinho. Um filme que eu assisti agora, essa semana, que eu achei sensacional, é o Drunk, não sei se alguém já assistiu, mas é dos caras que bebem, começam a beber e tal. Achei sensacional esse filme. É Drunk do Thomas Vinterberg. Aquele que foi indicado pro Oscar, né? Que tem um... Ganhou estrangeiro, acho. Acho que ganhou filme estrangeiro, tá na lista. Se não me engano. Boa. Sensacional, muito legal esse filme. É um livro que eu tô sempre... que eu tô sempre abrindo, principalmente agora que eu tô em casa, trabalhando direto. É o Guardar, do Antônio Cícero. Eu adoro a poesia do Antônio Cícero. E a última dica é que agora que o Léo falou do Bolonha, de torteia, e vocês falaram de comida, é complicado alguém vir a Caxias, né? Mas daí eu pensei, talvez um produto que seja genuinamente gaúcho e seja uma tradição, assim, uma nostalgia da gente. Então, assim, pastelina, tá? Vocês acham no mercado, eu acho até. Acho que por internet dá para comprar pastelina. É o polvilho do gaúcho, entendeu? Tipo assim, pastelina é o que representa o polvilho pro carioca. Mas o que se trata? Biscoito é o quê? É uma é um salgadinho, é um salgadinho. É um salgadinho. Só tem 4 ingredientes esse salgadinho, mas todo mundo que nasceu no Rio Grande do Sul, cresceu no Rio Grande do Sul, conhece, pastelina é a marca, né? Tipo Globo, né? Do Biscoitos Globo, tipo isso. É, isso aí, é a marca, né? É um biscoito salgado, é uma massinha salgada, assim, deliciosa, tipo assim, é como se fosse, vamos lá, talvez, assim, uma pipoca do gaúcho, assim, tipo, quando a gente vai assistir um filme e tal, a gente come pastelina. Então, eu acho que até pela internet vocês compram. Amigos meus que moram no exterior, às vezes, ou que moram em outros estados, quando eu vou visitar eles, cara, traz pastelina. Você quer que traga alguma coisa? Traz pastelina. Eu acho muito esquisito eu não saber disso, porque minha alma é gaúcha. Aliás, eu tô querendo ser um nômade digital nesse indiano e tô pensando em passar 3 meses morando em Porto Alegre. Se você souber de alguém, ou Gustavo, que queira fazer um intercâmbio de casa, fica aqui em casa e eu fico na casa dele lá, tá bom? Fechou. Pastelina, anotem aí, pastelina. Eu acho que pela internet dá para comprar, não tenho certeza. Eu chuto que no Zafari talvez tenha aqui, mas em São Paulo. Com certeza vai ter. E agora, Thalita, você pode falar? Posso. Como eu estava realmente sem uma indicação para dar e vocês deram coisas de comida, aí eu vou indicar a cervejaria artesanal que tem aqui em São Miguel. Ela vende em alguns pontos em São Paulo. Eu já dei umas garrafas para o Léo experimentar. Acho que ele acabou de fazer um sinal aqui e acho que ele gostou. Enfim, chama Cervoja.
Dá para vocês entrarem no site da Servoge e acredito que tem algum lugar para vender em São Paulo. Enfim, é muito, muito, muito boa. Recomendo as APAs e IPAs. Tem uma cerveja de Cambuci, não tem? A APA 12 e a 11. Maravilhosa. Entendi, muito bom. Não, aqui deve mesmo. ser. Cambuci é interessante, né? Eu fiquei com vontade agora. Nossa, é muito, muito, muito boa. Eu não queria. Então, o humor tá meio lá pra cima, mas eu vou ser um pouco, né? Um pouco menos, mas assim. Tem uma estatística assustadora que metade das famílias no Brasil estão com insegurança alimentar, né? Quer dizer que não tem certeza que vão ter as 3 refeições no dia. E eu acho que assim, e procurando alguma entidade, eu achei a Panela Cheia Salva, né? Que é feito pela CUFA, gerando falcões, e da Frente Nacional Antirracista. Quer dizer que são causas super importantes e estão ajudando muita gente no país. Hoje com o Pix é uma coisa super fácil de fazer. Você entra lá, clica e já é feito. E eu acho que, sei lá, né, R$50 acho que já ajuda um pouco. E é uma coisa que acho que todo mundo pode fazer, né? Se tiver condições, eu acho que vale a pena. Ou procurar alguma associação que você possa ajudar de alguma forma. Agora tem o frio também, então acho que vale a pena. Procura lá panelacheia-salva.com.br. Tá bom? Temos um programa, Fabinho? Temos um ótimo programa. Queria agradecer a Roberta e o Gustavo aqui pela presença, por passar esse tempo com a gente. E ao Leonardo, Maju e a Thalita. E a gente vai se ver. Muito obrigada. Obrigado vocês. Obrigado, gente.